não funciona sem irrigação. Essa é uma questão muito importante, que às vezes é difícil para o cliente entender, e para quem está querendo entender, querendo aprender como trabalhar com jardins verticais, às vezes, primeiro, pode não estar tão claro o quanto isso é importante, que na verdade esse é o fator mais importante de todos, e segundo, pode assustar quem está querendo empreender, quem está querendo trabalhar com jardins verticais, por parecer que é algo inacessível, por parecer que você tem que ter algum tipo de formação, algum conhecimento específico, que seja inacessível. Mas na verdade a irrigação, apesar de ser sim complexa, não é simplesmente comprar material e montar, a irrigação é simples de fazer, é mais fácil do que parece. Por que a irrigação é tão importante? Assim, independente de qual que é o método construtivo que você usa. Se você usar feltro, né, o jardim vertical hidropônico, nem preciso falar o quanto isso é importante. É ainda mais importante, porque você não tem o substrato, a planta só conta com a fertirrigação ali para sobreviver. Né? Mas quando você tem um sistema modular, pode ser ele plástico, ou se você é doido de usar aqueles módulos de concreto, de cerâmica, ok, mas tem que ter irrigação. E eu trouxe aqui o módulo que a gente usa, que não é meu, tá? Não sou eu o fabricante, mas esse aqui é o Flash Wall, que é o módulo que a gente usa. Né? Então ele cabe 12 litros de substrato pra caramba aqui, super importante isso. E ele tem aqui a espera para a gente colocar a mangueira de gotejo, né? Que pode ser chamado só de gotejo também, que é a irrigação que a gente usa. Pessoal, independente de qual que é o módulo que você usa, como que ele é, em todos você vai ter a mesma situação. Você vai ter um monte de módulo sobreposto e o substrato fica lá dentro do módulo, do conjunto de módulos. Né? Então, quando você tem um módulo em cima do outro, você acaba criando nichos onde as plantas vão ser, a parte aérea das plantas vão ficar alocadas. Né? Então, primeiro, chuva, obviamente, não é suficiente para você irrigar o jardim vertical. Na verdade, não dá nem para chamar de irrigação. Né? Chuva não é suficiente para suprir as necessidades hídricas da planta. A planta vai definhar com chuva. Então, não podemos contar. Por quê? Mesmo que você more num lugar que chova todo santo dia. Por quê? Porque a chuva teria que ser no ângulo perfeito para que a água caísse exatamente onde tem que cair, que é no substrato, que é onde estão as raízes. Mas mesmo que isso acontecesse, não seria o suficiente, porque vai acontecer talvez só no começo, quando as plantas estão pequenas ainda. Mas quando você tiver aquela camada, aquele colchão de folhas, aquela camada imensa de folhas na frente do jardim vertical, a água nunca vai cair lá dentro do módulo. A água nunca vai cair dentro do módulo, porque as folhas vão impedir. Então, a chuva vai lavar as folhas, mas não vai molhar lá dentro do módulo, lá no substrato, vai ficar seco e as plantas vão morrer. Daí sim, né, bom, primeiro que nem chegaria nesse ponto, né, as folhas não cresceriam tanto, mas se você colocar folhas, né, plantas grandes já, com as folhas bem grandes, a água não ia chegar lá. Então, não podemos contar com a chuva, e é por esse motivo, daí já falando do sistema de irrigação, é por esse motivo que, mesmo que você tenha um sistema de irrigação, você não vai usar um sensor de chuva. A gente não usa sensor de chuva para jardim vertical, porque a gente vai irrigar mesmo que esteja chovendo. Ah, mas vai ter dia que vai cair água lá dentro e daí vai ser um desperdício. Vai ser um desperdício, infelizmente. Ah, mas pode usar um sensor de umidade. Pessoal, sensor de umidade é uma questão polêmica. O sensor de umidade, você vai ter um sensor de umidade, né? Dificilmente você vai ter vários espalhados pelo vertical. Vai ter um só. Aonde que você vai colocar esse sensor para que represente todo o jardim vertical? Porque na maioria dos sistemas, e no sistema que a gente usa, que é o Flash Wall, a drenagem vai escoando de um módulo para o outro. Então, você vai ter muita água aí embaixo, na base do jardim vertical, e pouca água no topo. Então, onde que eu vou colocar esse sensor para representar todo o jardim vertical? Se eu colocar em cima, vai estar sempre seco. Então, rapidamente ele vai pedir para irrigar. Ok, até concordo que seria uma opção, que é o ponto mais crítico,
onde vai faltar água, onde não pode faltar água é em cima, porque embaixo sempre tem mais acúmulo de água. Se eu colocar embaixo, daí piorou, porque se eu esperar embaixo não ter umidade para entrar água, em cima já esturricou. Então talvez em cima seja uma opção, mas sinceramente não vale a pena. O consumo de água no jardim vertical é pequeno, não é nada absurdo. Então a gente prefere irrigar todo dia, no verão. Então no verão, na primavera, se você mora numa região que é bem definida as estações, como é aqui, eu estou em Curitiba, região sul, sudeste, lugares que no frio realmente, no inverno realmente faz frio, a gente irriga todo dia no verão, e no inverno a gente irriga dia sim, dia não, geralmente isso, ou então irriga todo dia sobre uma quantidade menor. Se você mora num lugar que é quente o ano inteiro, daí você vai continuar irrigando todo dia. Por quê? Porque quando esfria, o metabolismo das plantas desacelera, o consumo de água é muito menor, e também a evapotranspiração e a própria evaporação da água do substrato é muito mais devagar. Então não adianta a gente irrigar todo dia que vai estar desperdiçando, inclusive pode ser prejudicial para as plantas. Tá? Deixa eu ler um pouquinho mais aqui. Pior que tem cliente teimoso que desliga a irrigação. Ronald, se você tem cliente assim, então você tem que fazer um termo, ou então só mande um e-mail para ele formalizando, ou se você não quer mandar um e-mail porque acha delicado, acha uma situação difícil, manda por WhatsApp e deixe bem claro, fulano, você não pode desligar a irrigação porque vai matar o jardim vertical e depois a responsabilidade vai ser minha. Então, um jeito delicado de falar isso é: se você desligar a irrigação, eu não posso dar garantia, não dou garantia sobre o jardim vertical. E um outro ponto é descobrir por que teu cliente está desligando a irrigação. O que está acontecendo? Ele está achando que está gastando muita água? Ele está achando que está muito encharcado? Será que não é o caso, então, de diminuir a frequência de rega, a quantidade de minutos por dia que está irrigando? Porque no jardim vertical, pessoal, a gente não irriga por volume. A gente não vai falar, eu quero que cada planta receba 400 ml por dia, ou sei lá, estou chutando o valor. Não é assim que funciona. E a gente não consegue dar uma irrigação específica para cada planta. Então, essa samambaia precisa de tanta água, então ela vai receber tanta água. Sei lá, essa peperômia precisa de menos água, então ela vai receber. O que a gente pode fazer com relação a isso é distribuição. Então, plantas que precisam de mais água a gente coloca embaixo, plantas que precisam de menos água a gente coloca em cima. Mas a gente tem que ter em mente que é a planta que se adapta ao jardim vertical, e não o jardim vertical que se adapta à planta. Então, quando a gente vai escolher uma planta, a gente não vai pegar qualquer planta só porque ela é bonita, a gente vai escolher plantas que tenham a rusticidade suficiente, que elas sejam rústicas o suficiente para viver no jardim vertical. Por isso que a gente não indica, por exemplo, a orquídea. Algumas orquídeas até que a gente consegue fazer elas sobreviver no jardim vertical, mas nada garante que elas vão sobreviver por muito tempo, que elas vão continuar florescendo. A orquídea tem um cuidado muito específico, né? Não é o caso do jardim vertical. No jardim vertical, a gente quer planta que cresça igual praga, cresça igual mato. É essa planta que a gente precisa. Planta que seja volumosa, de preferência que seja pendente. Então, é esse tipo de planta que vai dar aquele efeito que a gente quer. Boa noite, Vera. Tudo bem? Se tiver dúvidas, podem me mandando aí que eu vou respondendo, pessoal. Que mais? Então a gente não pode contar com a água da chuva. Segundo, o clássico do cliente, né? Não precisa pôr a irrigação, porque assim, a gente manda o orçamento do jardim vertical e a gente discrimina, vai ser tanto de planta, tanto de irrigação, tanto de módulo, tanto de substrato. Daí o que o cliente faz? Ele quer cortar alguma coisa para economizar. O cliente pode ter muito dinheiro, mas ele sempre vai querer economizar, normal. A primeira coisa que ele acha que ele pode economizar é o quê? É a irrigação. Por isso que a gente vê tanto jardim vertical sem irrigação. E o detalhe é que a gente... O sistema de irrigação ele não é barato, realmente ele não é barato. E ele é o mesmo custo para praticamente qualquer tamanho de jardim vertical. Se você tiver um jardim, aqui na minha empresa, um sistema de irrigação gira em torno aí de R$2.000, 1.800, 2.200.
Só que para um jardim vertical minúsculo de 3 módulos, por exemplo, eu já fiz um jardim vertical de 3 módulos, menos de dá meio metro quadrado praticamente. O sistema de irrigação vai também custar nessa faixa, 1.800, 2.200, vai custar 1.800. E se o jardim vertical tiver 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, ele também vai custar nessa faixa. Talvez custe um pouquinho mais, se for tão grande assim. Vai custar aí 2.500. O preço do sistema de irrigação ele não varia muito, independente do tamanho do jardim vertical, porque é quase que um custo fixo e ele é diluído. Quanto maior o metro quadrado, mais barato ele fica. Então, em alguns jardins verticais, o sistema de irrigação pode custar metade do jardim vertical, pode custar 1/3, é um valor considerável. E o cliente ele fala, não, pode tirar o sistema de irrigação porque eu gosto de planta, eu vou cuidar, eu vou regar. Ou então, eu tenho uma funcionária e vai ser função dela regar todo dia. Pessoal, eu sempre repito essa frase. Se eu tivesse que cuidar do meu jardim vertical, ele estava morto, porque eu tenho mais do que fazer da minha vida. Ninguém tem a disciplina necessária para irrigar um jardim vertical 2 vezes por dia na quantidade correta. Não vai irrigar, é impossível. A gente precisa de irrigação frequente na quantidade certa. Se você for com uma mangueira, você só vai molhar as folhas, vai lavar as folhas. A quantidade de água que vai de fato cair lá onde tem que cair, que é lá no substrato, é minúscula, não vai ser água suficiente. Para ser suficiente, você vai desperdiçar um monte de água que vai cair no chão, que só vai molhar as folhas. Isso, claro, a gente está falando daí no caso de um jardim vertical externo. Né? Se for interno, daí é o inferno. Você tem que ir com um pegadorzinho, uma garrafinha de água e colocar módulo por módulo. Ninguém vai fazer isso. A pessoa pode se empolgar ali 3 dias, 5 dias, na próxima semana já está de saco cheio, não vai cuidar. Então tem que ter um sistema automático de irrigação. Não adianta falar que a funcionária vai irrigar. Não adianta falar, a minha mãe é aposentada, ela adora isso, ela vai irrigar. Não vai, vai ficar uma porcaria. Eu te garanto, o que faz um jardim vertical dar certo é o sistema de irrigação. Como eu estava falando, ele é uma porcentagem considerável. Em média, ele custa 20%, 30% do total do orçamento do jardim vertical. Se você, só que tem um detalhe, se você cortar esses 20%, esses 30%, os outros 70%, os outros 80% que você vai gastar, vamos supor, o jardim vertical custa 10 mil, daí o sistema de irrigação custa 2, então é 80% do valor total. Daí você vai lá e corta esses R$2.000 para economizar. O que acontece? Os outros 8 mil que você gastou vai para o lixo. Você gastou dinheiro à toa, porque o jardim vertical vai ficar uma porcaria. Daí o que vai acontecer? Ou o cliente vai mandar arrancar o jardim vertical, porque ele pegou raiva, ou daí ele vai ver que precisa pagar o sistema de irrigação, daí sim ele vai gastar, o dinheiro vai desembolsar, só que nesse meio tempo ele pode ter perdido um monte de planta, ele vai ter que repor as plantas, ou ele simplesmente perdeu o tempo daquelas plantas terem crescido e ficado bonitas. Então é sempre uma economia burra, não dá para fazer. Essa lógica de 20% que justifica os outros 80% se chama Pareto. Quando você tem um detalhe do total que faz toda a diferença. Se você tirar aquele detalhe, o restante não faz sentido, você está jogando dinheiro fora. Então é super importante a gente ter ciência de que o cliente tem que contratar o jardim vertical com o sistema de irrigação. Se ele não quiser fazer, você não faz o jardim vertical. Ou como algumas pouquíssimas vezes eu fiz, tem que deixar muito bem documentado que você não dá garantia de planta. E deixa claro, vai ficar uma porcaria. Daqui a 3 meses você vai me chamar e a gente vai fazer esse sistema de irrigação. Mas eu não faço mais isso. Eu fiz no passado umas 2, 3 vezes, não faço porque vai ficar um lixo. Então, e outra, não basta você fazer o sistema de irrigação, você tem que fazer um sistema de irrigação profissional, bem feito, porque senão é a mesma coisa que não fazer. Não adianta você colocar, por exemplo, um controlador a pilha de uma marca qualquer. Tem uns que você acha no Mercado Livre, na internet, que custa R$60, custa R$80. Daí o que acontece? Passa 3 meses e ele para de funcionar, simplesmente. É descartável o negócio.
Daí você tem um jardim vertical de 10, 15, 20 mil reais que estava dependendo de uma pilha que custa R$1, R$2 e ele morre, ele inteiro. O cliente só vai te chamar para avisar que está alguma coisa errada quando ele vê as plantas morrendo já. E geralmente quando você chega já é tarde demais. Daí é um prejuízo imenso. É uma economia burra. Então você depende de uma peça com um valor desse para manter um jardim vertical caro. Não dá, pessoal, não dá. Que mais? Vamos lá. Ó o Maurício aí, nosso aluno. Fala, Maurício, como é que estão as vendas aí? Me ligado. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque geralmente quando eu tenho, claro, que fazer a live do meu celular, né? Às vezes quando me ligo, eu fico sem áudio aqui. Espero que vocês estejam escutando isso tudo que eu falei. Mas vamos lá. Então tá, então não adianta você contar com a chuva, não dá para você regar com mangueira e não adianta fazer com um sistema amador, né? Fazer um sistema de irrigação de qualquer jeito. Você precisa ter um sistema profissional. Mas vamos lá, por que é tão importante assim, né? Como eu falei, o jardim vertical depende de frequência, de regularidade. A quantidade de água tem que ser exata, na quantidade certa, sem ser muito, sem ser pouco. Mas, de modo geral, o que a gente quer é manter o substrato levemente úmido, a gente não quer encharcar. Às vezes, alguém me chama para arrumar um jardim vertical que não está funcionando direito, ou então o cliente resolveu mexer na programação, eu chego lá, a pessoa colocou para o sistema de irrigação funcionar durante 15 minutos sem parar, durante 10 minutos sem parar, ou com coisas piores que eu já vi, sistema de irrigação funcionar durante meia hora. Uma vez, pessoal, esse é completamente absurdo, não era jardim vertical, era o sistema de irrigação de jardim, e era da prefeitura aqui de Curitiba. A pessoa responsável simplesmente, porque era um Sampetins, que é uma planta que precisa de bastante água, ele deixou ligado por 12 horas seguido o sistema de irrigação. E por que ele fez isso? Porque a água, não é ele que paga a conta da água, né? Porque ele era funcionário da prefeitura. Mas a gente quer regar um pouquinho só. Então, geralmente, a gente deixa 4 minutos funcionando. Eu coloco no começo da manhã e logo depois do almoço, lá por 1, 2 horas. Mas não pode irrigar quando está sol, porque queima as plantas. Queima se você molhar as folhas e ela pegar sol, daí vai queimar. Se você molhar no jardim vertical, o que é molhado é lá no substrato, não vai queimar nada, não se preocupe. Então, eu faço isso por quê? Porque vai deixar levemente úmido de manhã, já te respondo. E durante a manhã vai consumir aquela água, já vai, se tiver calor, né, já vai secar novamente, se for um jardim vertical que pega sol. Se for um jardim vertical que fica dentro de casa, na sombra, daí é uma vez por dia só. Mas se for no sol, é uma vez de manhã e na hora do pico do calor ali, para a planta aguentar, mais 4 minutos para nunca estar esturricado, seco o substrato. Paisagista Roberto, 2019. Vendo sim o módulo, me manda uma DM ali, Roberto, que a gente conversa, eu mando para você esses módulos. Você que perguntou em cima aqui, né? Na minha cidade não tem esse modelo, você vende? Vendo. Da onde você fala, Roberto? Beleza, o que mais? O que eu estava falando mesmo? Me perdi aqui. Nossa, me perdi completamente. Tá, da frequência de irrigação, então é manhã e de tarde. E daí, como eu falei já no começo, no inverno a gente coloca uma vez, dia sim, dia não. Isso para lugares que são realmente frios, tá? Aqui em Curitiba, por exemplo, isso aqui é um problema. Agora deu um calorão, tá fazendo 26, 27 graus no meio do inverno, sendo que semana passada a máxima era 11. Arapiraca, onde fica Arapiraca? Eu ouvi falar dessa cidade. Onde que fica? São Paulo? Alagoas, nossa, que legal. Mas não se preocupe, eu já mandei módulo até pro Acre. Pode ter certeza, onde você precisar eu consigo te mandar. Que mais? Então, a gente deixa o substrato levemente úmido, porque a gente precisa que a raiz tenha sempre água quando ela precisar. Isso não quer dizer encharcar ela, porque quando você encharca, você pode estar favorecendo o aparecimento de fungo, de doenças na planta. Não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente levemente úmido, para a planta conseguir se desenvolver. Quando a gente não tem uma irrigação
frequente, e isso acontece, por exemplo, quando você molha na mangueira, ou como quem que falou aqui, que o cliente desliga, quando você, o Ronald, ou quando o cliente resolve desligar a irrigação e ele ligar quando ele acha que precisa, o que acontece? Não, se está muito espaçado, e com certeza vai estar, a planta não morre, você vai ter a planta viva, só que a planta também não fica bonita, não vai ser um jardim vertical exuberante, vai ficar aquele jardim vertical sofrido. Se ele pegar sol, então, ele vai ficar com aquela cor amarelada, queimada, um vertical ardido, que a gente fala. Então, você vai ter um jardim vertical que está vivo, mas também não está bonito, vai estar sempre feio. Daí você está sempre vendo a estrutura, porque essa estrutura aqui, pessoal, a gente quer esconder. Eu quero que tenha muita folha aqui na frente, que ninguém veja a estrutura que está por trás do jardim vertical. Então, por isso que é tão importante a gente sempre manter o substrato úmido e dando para a planta a água, né, que ela consiga repor a água que ela perde para levar para a transpiração e a água que ela precisa para ter a sua fisiologia ali, seu crescimento e tudo mais. Além disso, eu quero citar também que de todos os elementos que compõem o jardim vertical, e daí entra a planta, substrato, o módulo e a irrigação, o sistema de drenagem também, mas os mais limitantes têm a ver com a água. Jardim vertical é sobre o ciclo de água, é isso que vai fazer dar certo. Você pode errar na escolha de plantas, por exemplo. Você pode errar no método construtivo, você pode errar em várias coisas, mas se você errar na irrigação e na drenagem, se você não tiver o ciclo da água da forma correta, ou você vai perder o seu jardim vertical, ou seu jardim vertical vai ficar horroroso. Então não vai ser do jeito que a gente quer, e se você trabalha com jardim vertical, você vai ter um produto ruim. Ninguém vai contratar você porque o jardim vertical vai ser bonito na hora que instala, daí você tira uma foto, posta no Instagram e acha que está tudo bem, mas depois é só ladeira abaixo, então o jardim vertical vai ficar uma porcaria. Não é isso que a gente quer. A gente quer um jardim vertical que fique cada vez mais bonito. A gente quer aquele cliente que acaba sumindo porque ele esquece de te procurar porque o jardim vertical não deu trabalho. E o que faz o jardim vertical não dar trabalho é justamente um sistema de irrigação que funcione. É basicamente isso. O que faz o jardim vertical ser de baixa manutenção é o sistema de irrigação. Então, se você errar nas plantas, claro que você errou nas plantas, não vai estar do jeito que você quer. Não é o ideal. Mas o jardim vertical vai continuar vivo. Não sei, claro que você coloca um monte de lírio da paz, por exemplo, para torrar no sol, um monte de planta de sombra, maranta para torrar no sol. Mas o que eu digo é o seguinte, é melhor economizar nas plantas, e quando eu digo isso, não é só escolher só planta barata, sem vergonha, não é isso. Mas compre planta menor. O cliente achou caro, então peraí. Ao invés de eu fornecer para você essa planta nesse porte, nessa cuia, nesse pote grande, eu vou fornecer ele menor. Eu vou economizar, você vai continuar tendo a economia que você quer, mas com um sistema de irrigação, porque a única contrapartida que vai precisar do cliente é que ele tenha paciência para esperar o jardim vertical crescer, porque eu te garanto que de 3 a 6 meses o jardim vertical vai estar lindo, grande, exuberante, do jeito que o cliente quer. Então, se for para economizar, economiza nesse tipo de coisa. Além disso, dá para economizar na disposição dos módulos, porque a gente pode instalar um colado no outro, ou a gente pode dar um espaçamento aqui de 15 centímetros, 10, 15 centímetros, que vai reduzir pra caramba a quantidade de material por metro quadrado, mas no final vai ter o mesmo efeito. A única questão, como eu falei já, é que você precisa ter um pouquinho de paciência para que as plantas cresçam e esse espaço que fica entre um módulo e outro seja preenchido pelo jardim vertical, pelas plantas. Ninguém vai enxergar esse espaçamento. Então é uma economia que você vai fazer, que o cliente vai fazer, mas que o resultado final, depois de 6 meses, é o mesmo. Você vai ter um jardim vertical maravilhoso e você pode ficar tranquilo que vai dar certo. Foi pensando assim, pessoal, que eu já fiz quase 400 jardins verticais. Eu tenho quase 400 jardins verticais em 5 anos de empresa. Eu vou completar 5 anos que eu abri meu CNPJ, dia 7 de agosto, dia 7/8. Falta pouco, faltam uns 12, 13 dias, não lembro se esse mês tem 31, mas falta pouco. Daqui a pouco eu vou estar comemorando 5 anos de Acer House.
Quem diria? Agora, eu sempre falo que a gente não pode ficar dando a desculpa de que eu sou novo, estou começando agora, eu sou café com leite, para ficar fazendo besteira cagada por aí, né? Não falo só de obra, mas eu falo de erro de administração da empresa. Que claro que a gente vai errar, não tem o que fazer, você sempre vai errar. Mas agora que eu estou com 5 anos, a minha empresa já não é tão novinha assim, né? Eu sinto isso no dia a dia, não é só falar, eu sinto isso. No começo a minha empresa era totalmente juvenil, né? Era uma criança, depois virou um adolescente, e agora eu estou começando a ficar, eu como empresário e a Acer House como empresa, a gente está chegando na maturidade já, um jovem adulto. Então já não faço tanta besteira, não entro em tanta furada, principalmente entrar em furada. Já errei muito nesse caminho e agora, com 5 anos, eu não posso mais errar certas coisas que eu errei. A gente tem uma curva de aprendizado aí quando a gente abre uma empresa, quando a gente é novato, né, quando a gente nunca empreendeu. Na verdade, acho que mesmo que você já tenha empreendido antes, quando você abre um negócio novo, você tem uma curva de aprendizagem. Então, você vai vendo o caminho, né? Você tem que ir por aqui, ver que está errado, volta, vai por ali, e é assim que funciona. Porque é impossível você ter um caminho perfeito sem erro, porque não tem manual para fazer isso. Mas essa curva de aprendizagem, esse tempo que você leva para aprender a ganhar dinheiro, às vezes não é nem a ganhar dinheiro. Para aprender a ganhar dinheiro eu aprendi rápido até, mas aprender a não torrar, como posso dizer, a lucrar de verdade, não trabalhar de graça, porque desde o começo eu sempre tive muito cliente, mas eu nunca não vi a cor do dinheiro no meu bolso. E esses erros que a gente vai cometendo, essa curva de aprendizagem, custa dinheiro para a gente. Cada erro que a gente comete custa dinheiro da empresa. Então custou caro para eu chegar aqui e ter a maturidade, que ainda não é a ideal, mas que já está melhor do que quando eu comecei, que eu tenho hoje. Então não dá mais para cometer certos erros. Fala, doutor Bruno, tudo bem? Doutor Bruno, meu dentista. Doutor, tem que agendar uma limpeza com o senhor, já faz tempo que a gente não se vê. Mas retornando, sobre erros, aliás, sobre a irrigação, né? No começo, a gente cai nessas besteiras de ceder ao cliente um desconto, tirar às vezes a irrigação, sendo que tem outras formas de a gente economizar e o cliente ter um resultado. Porque eu estava falando de ter 400 jardins verticais. Foi assim que eu consigo, é assim que eu consigo ter tanto cliente, fazer tanto jardim vertical. Porque quando eu comecei, 5 anos atrás, ainda não tinha uma empresa que fosse especializada em jardins verticais. Tinha pessoas que faziam e tinha muita gente que era aventureiro. Tinha gente que fazia bem feito, mas tinha muita gente que simplesmente fazia do jeito que achava que devia e ficava uma porcaria, e daí se via aquele monte de jardim vertical morto pela cidade, que faz com que cada jardim vertical morto que você vê pela cidade fala a palavra, é uma objeção que é criada. O cliente não vai querer ter um jardim vertical porque ele viu que aquele deu errado. Então é um trabalho que a gente tem para reverter isso. Então hoje já se tem um mercado mais maduro, mais consolidado, está longe de estar um mercado maduro de fato, mas ele está melhor do que estava 5 anos atrás. Quando eu falo maduro de fato, o mercado de jardins verticais ainda não é, porque ainda tem muito espaço para crescer. Até esse final de semana eu tive aula da pós ali, eu faço MBA na FGV de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Se encontra uma vez por mês, de sexta a domingo. E o professor estava falando isso, que um mercado maduro, não é que quando ele é imaturo ele é um mercado ruim, é que quando ele é maduro as pessoas já estão se acotovelando ali para ganhar dinheiro, já está difícil de ganhar dinheiro, porque tem muita gente estabelecida. E quando você entra, é difícil de se estabelecer. O mercado de jardins verticais não, ele é novo, ele está longe de ser maduro, ele tem muito espaço para ter muito concorrente ainda, porque cada vez mais as pessoas precisam de paisagismo tecnificado, cada vez mais as pessoas valorizam isso. Foi muito, mas ainda assim, né, 5 anos atrás era muito mais fácil do que é hoje, né, porque não tinha concorrente para tinha. Mas o que eu estou querendo dizer é que naquela época ainda tinha muita gente fazendo jardim vertical errado. E foi graças a ter uma visão diferente e aplicar a irrigação, que é, para mim, o segredo do jardim vertical, que é minha grande expertise, né? Eu, João Paulo, profissional, eu trabalhava com irrigação paisagística nos Estados Unidos, foi isso que me possibilitou
ter o método Acer House, o meu jeito de fazer jardins verticais, e ter um jardim vertical que funciona de fato. E por isso que agora, lá, com 5 anos, eu estou com quase 400 jardins verticais instalados. Então, pessoal, o recado é: irrigação é fundamental. É a irrigação que faz o jardim vertical dar certo. Você pode ter uma escolha, você pode se diferenciar com uma escolha profissional das plantas. Como a gente tem aqui, antes era eu que fazia o projeto do jardim vertical, a escolha de plantas, daí eu contratei o Lucas, que é o nosso botânico, e agora a gente está em outro patamar, fugindo daquelas escolhas óbvias de plantas que a gente acha facilmente no mercado aí, mas não é a escolha de plantas que faz o jardim vertical dar certo. É um diferencial, ela agrega valor para o que você faz, com certeza. Você não pode errar nisso, não estou falando isso. Mas é o sistema de irrigação, saber instalar, saber como programar, quanto tempo usar, é isso que faz o jardim vertical dar certo. Beleza, pessoal? Então, hoje, o recado que eu tinha para dar era esse. Se alguém tiver alguma dúvida, mande aí. Mas, de modo geral, é isso. E na terça-feira vamos ter uma outra live. Ainda não. Daqui a pouco a gente vai divulgar o tema aí. Então, toda semana tem live aqui falando sobre jardins verticais. E é isso, pessoal. Então, obrigado por me acompanhar. Obrigado a você que assistiu no gravado também. E a gente se fala na próxima semana e acompanha os stories, beleza? Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.